Voltamos com Bom Dia Cidade. O meu entrevistado de hoje é Rafael Coelho Rodrigues, membro da coordenação executiva do CDDH, que é o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis, e coordenador do projeto Articulação. Bom dia, obrigada pela presença. E eu quero que você fale bem direitinho, que eu achei muito interessante essa proposta de vocês. É uma inserção, né? Eu achei tão importante essa inserção do jovem na sua comunidade. Sim. Explica um pouquinho, pessoal, o que é esse projeto Articulação. Claro, bom dia, obrigado aí pela oportunidade. O projeto Articulação, ele tem visado nesses anos que ele tem sido executado pelo Centro de Defesa, articular várias ações que nós já fazemos com jovens desde 97. Então, nós começamos a fazer oficina com jovens de 13 a 18 anos em 3 comunidades da cidade de Petrópolis: Madame Machado, Independência e Caxambu. Só que antes de fazer essas intervenções nas comunidades, nós quisemos fazer uma pesquisa para ver as demandas dos jovens dessas comunidades. Então, nessa primeira etapa da pesquisa, que vai de 2014 a 2015, nós preparamos 25 jovens que faziam atividades com a gente no CDDH para serem jovens pesquisadores. Então, são esses jovens que estão fazendo a pesquisa que está relatada nesse pequeno livro, e essa pesquisa vai nortear as nossas ações nessas comunidades. Na segunda etapa da pesquisa, os jovens das comunidades vão fazer a pesquisa sobre a sua realidade. E o CDDH fica localizado aonde? O Centro de Defesa fica localizado ali na rua Monsenhor Bacelar, número 400, ali próximo ao Relógio das Flores. Então, por isso que vocês iniciaram com as pessoas de regiões mais próximas, né? Vai ser muito difícil vocês iniciarem, por exemplo, em Itaipava e começarem aqui pelo centro, né? Sim, o projeto Articulação, ele é uma continuidade do projeto Florescer, que já acontece no centro desde 1997. Então, ali nós temos jovens de todas as regiões de Petrópolis. Então, esses jovens iam saindo desse projeto e 25 ficaram ali e sendo preparados para agora realizar essa pesquisa. E todos estão estudando? Todos. Essa é uma condição básica para participar. Uma condição básica. A gente trabalha com jovens que têm uma dificuldade, muitas vezes, em se manter na escola. Por isso mesmo estão no nosso projeto, e a gente tenta fazer com que eles continuem na escola. Essa é uma questão obrigatória, eles continuarem na escola. Então, essa triagem dos jovens que vão participar é feita por vocês, e a partir de jovens que já estão lá, e vocês tentam achar a pessoa mais adequada para esse tipo de trabalho. Nosso projeto, ele tem uma equipe multidisciplinar, com psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, educadores, historiadores, e nós temos, ao longo dos anos, desenvolvido uma metodologia de seleção desses jovens que tem sido pautada pelos jovens que geralmente são excluídos das outras atividades. Então, nós fazemos um processo seletivo. Aqueles jovens que demonstram mais dificuldades com as atividades... É desses que vocês gostam. São os que ficam. Nós achamos que esses vão ser excluídos de todos os outros processos seletivos. Verdade. Então, são esses que têm que estar com a gente. É certo, porque é a chance que eles estão precisando, na verdade. Sim, né? Eles são excluídos de vários... Eles são rotulados, né? Rotulados, excluídos da escola, dos equipamentos públicos, muitas vezes. Então, nós tentamos ali, junto com esses jovens, construir proposta para que eles, enfim, sejam inseridos na sociedade. E quais são as atividades, o que eles fazem nessas pesquisas? Bom, essa pesquisa, ela tem um intuito, ela tem uma metodologia chamada cartografia social. O que é a cartografia social? É a construção de um mapa, por isso cartografia, mas a produção de um mapa em cima dos saberes da sociedade, daquela comunidade local. Então, os jovens, eles vão e, a partir de entrevista, de conversa com os moradores, eles localizam referências naquelas comunidades, e a partir daquilo ali dá vazão, dá importância, consegue dar visibilidade ao saber local. E a gente entende que, desse modo, o jovem consegue ser protagonista da própria história. E quais são essas referências pelas quais eles buscam? Vocês dão uma orientação do que eles devem procurar? Sim. Na verdade, a gente fez um programa de formação de 6 meses com esses jovens antes de inserirmos eles nessas comunidades. Claro. Nesse programa de 6 meses, nós buscamos contribuir para que eles tivessem o que a gente chama de escuta ativa. Porque muitas vezes nós vamos para uma conversa e ouvimos só aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Que interessa a gente, é verdade. Então, nós conseguimos aí, ou pelo menos tentamos incidir para que esses jovens fossem à comunidade e conseguissem, de fato, ouvir os moradores, ouvir os outros jovens. E, a partir disso,
construir esses mapas que tem as referências daquela comunidade. Que é muito diferente Madame Machado da Independência, é muito diferente de Caxambu, embora são localidades que têm a comunidade um pouco mais empobrecida do que em outras regiões da cidade, sofrem com desastres socioambientais historicamente. Então elas têm trajetos, traços comuns, porém têm as suas especificidades. E são essas as especificidades que nós tentamos vislumbrar nessa parte inicial da pesquisa. Que cada localidade dessa surgiu de uma maneira, surgiu com um determinado grupo, então eles são orientados a buscar aqueles que são as memórias do local. Daquela localidade, porque hoje os jovens, ele tem referências, são referências globais, né? Então eles têm aquelas referências das novelas, dos filmes, e nós buscamos que eles tenham a referência da sua localidade, para que eles deem importância daqueles saberes das avós, das tias, das vizinhas, da própria família, que a partir desse reconhecimento desses saberes locais possam se ligar àquela comunidade de fato e participar da vida política daquela comunidade. E tudo é causa e efeito, né, Rafael? Sim. Vocês, para descobrir o porquê de estar dessa maneira agora, você tem que descobrir como veio acontecendo, todo o que desencadeou, né? E nosso intuito é fazer com que esses jovens, a longo prazo, consigam, de algum modo, participar da vida política da cidade, participar dos conselhos de direitos, participar da associação de moradores, para que eles consigam construir políticas que falem a eles, né? Políticas que, de algum modo, consigam inseri-los na sociedade. Porque o jovem é muito imediatista, né? O que ele recebe, como você falou, as informações estão muito na superfície, eles aquela informação do dia a dia e para por aí. Ele não tem aquela curiosidade, às vezes, de descobrir coisas mais atrás. E, ao mesmo tempo, a pressa, eu quero sair daqui, eu não detesto isso aqui. E, na verdade, é você tentar conhecer o lugar onde você mora e fazer ele melhor, né? Para você, para todo mundo. Nesse tempo que nós estamos trabalhando com jovens, nós descobrimos uma máxima para nós. Nós temos que trabalhar com o desejo desses jovens. O jovem, quando ele quer, ele faz. Quando é forçado, não interessa, né? Ele tem que ter iniciativa. Acabamos de ver agora em São Paulo como os jovens ocuparam a escola. Todas as escolas que iam ser fechadas, eles ocuparam as escolas para não deixá-las fecharem. E a gente vive uma crise escolar, onde os jovens não querem estar na escola, não se reconhecem na escola, e lá quando eles viram que estava sendo construída uma política que não representava a eles ocuparam aquela escola. É a chance de futuro deles que eles viram se esvair pelos dedos, né? Porque mudar um jovem que tem a sua escola ali próxima, que facilita, que seu pai não tem dinheiro para te pagar um transporte para mais longe, você ali tem alimentação, tem uma série de coisas, vão acabar com aquela escola para passar para longe, você tem que se deslocar, não tem dinheiro. Quer dizer, isso daí, eu só sou contra, eu sempre sou contra a violência. Qualquer tipo de depredação, você ocupar de forma pacífica, eu acho muito legítimo. E foi uma amostra realmente de que eles querem estudar, de que querem ter um futuro, né? É verdade, a ocupação ali se deu numa perspectiva deles de fato fazerem daquela escola espaços públicos para eles. E a gente tem sido constantemente manipulado pelo poder público a vida inteira. Sim. Tudo é manipulação. Então o jovem reconhecer que ele tem força de não se deixar essa manipulação acontecer é muito importante, que é uma tomada de posição, né, da vida. Para tudo, né? E é nisso que a gente acredita, por isso é importante nós estarmos juntos com eles, ouvindo de fato esses jovens e abrindo espaço para que eles participem da construção política da nossa sociedade, da nossa cidade e dessas comunidades. E aqui vocês informam que vocês querem emancipar, né? A emancipação da juventude. E isso inclui esse autoconhecimento, esse conhecimento do seu espaço, da sua cidade, apreciar, né? Porque é muito importante, eu acho, você comparar a qualidade de vida que se tem aqui com outros lugares, para eles verem que aqui ainda temos muita coisa boa e que eles têm que lutar para melhorar mesmo. Claro, nós temos como metodologia principal, né, nas nossas atividades todas do Centro de Defesa, a educação popular, que visa a emancipação humana, né, a libertação. Então, nós buscamos, através de várias atividades, construir, junto com esses jovens, um pensamento um pouco mais crítico sobre a realidade deles. Que eles se tornem sujeitos da própria história. É isso que eu acho muito importante,
noção de ter autocrítica e, ao mesmo tempo, saber discernir o que é verdadeiro e o que é errado, né? Não se deixar manipular ou por mídia, ou por partidos políticos, ou por aproveitadores, porque isso é muito importante. Quantos jovens ele está indo lá para servir aquele Estado Islâmico maluco, porque são jovens, idealistas e são manipulados. Sim. Então, aprender a discernir as coisas, né? Tem um pensamento um pouco mais crítico, pensar de fato sobre a própria realidade, sobre a própria vida, né? Nós falamos muito da juventude hoje, mas o jovem é efeito da nossa sociedade. E a gente, para construir outra sociedade, a gente precisa nos construirmos de outros modos. Eu acho muito importante não criticar por criticar. Exatamente. Que eu sempre comento aqui, a pessoa está numa fila de um banco, está numa fila de ônibus, aí começa aquele monte de gente, de repente tem sempre alguém malhando o governo, falando dos ônibus, falando de não sei o quê. Então, às vezes, com umas teorias, umas coisas horrorosas que os outros encampam. Não, você tem razão. Não, você tem que ter noção da realidade para poder ter uma crítica efetiva, justamente. E uma crítica que seja sempre propositiva. Não destrutiva. Né? Exatamente. Por isso a participação nos espaços deliberativos de construção de políticas públicas é importante para a juventude. Né? Então fazer com que eles troquem, dialoguem, se comuniquem, se expressem, isso tudo é muito importante. Por isso que a gente tenta... Mostra achei fabuloso a pesquisa que eles fizeram, a pré-pesquisa, né, que você falou. Ela ainda vai ser fechada ao longo do ano que vem, e esse folhetinho do projeto Articulação, isso, que é o que eles utilizam como arma, né, em alguma parte da... Mostra aí para o pessoal, pode mostrar. Exatamente. Isso aqui é um folheto aqui referente à comunidade Madame Machado, e aqui tem um mapa que foi construído com os jovens, foi desenhado por eles, e tem uma pequena cartela de adesivos onde os jovens da comunidade podem participar. Eles retiram aqui os adesivos e colam no mapa. Tá vendo? Então aqui eles localizam a sua escola, a sua casa, a casa do namorado, da namorada, a sua igreja. E eles vão se localizar. Eu acho muito importante esse tipo de localização no espaço. Sim. O espaço que é deles. No espaço. É importante, porque a partir dali você conhece o seu local mesmo, com mais atenção, aquilo te fixa na memória. Exatamente. Né? E desse modo eles participam inicialmente. E a partir de agora, nosso objetivo é que os jovens dessas comunidades façam esses mapas e vão construindo em cima desses mapas suas referências. É interessante porque a gente acabou agora na prefeitura, na Fundação de Cultura, teve um projeto interessante, um olhar turístico na minha localidade. Quer dizer, uma coisa que vocês podem inserir aí também. Ensiná-los a olhar o que na comunidade deles existe, que pode ser usado de forma turística, pode capacitar mão de obra lá para que um barzinho bacana que tem lá, que todo mundo utiliza. Bacana que eu estou dizendo é que é utilizado pela comunidade, não estou falando nada de luxo, não, mas que tem um salgadinho legal, uma senhorinha que faz uma bala bacana, eles fazerem esse mapeamento também para utilizar e valorizar a localidade deles de forma turística. Isso tudo é muito bacana. A própria história, a própria comunidade. E as coisas que podem ser usadas lá, que revertam em dinheiro, em melhorias para a comunidade, porque o turismo é uma grande fonte de verbas e de capacitação. Então, eles próprios localizando uma coisa interessante que tem a localidade dele. Essa senhora aqui faz um pastel bacana, de repente, vamos botá-la no nosso... Vamos divulgar que ela pode fazer, ou vender para um bar, ou vender para uma lojinha qualquer lá que tenha comida. Isso vai fazendo com que a comunidade crie uma autoestima e ganhe o seu dinheirinho. E uma autoestima construída a partir da cooperação. Da cooperação. Né? Porque eles vão trabalhar em rede. Exatamente. Um salão de cabeleireiro que tenha lá, ou a pessoa que faz na própria casa, daqui a pouco ela vai ter vários clientes, pode ter o seu salãozinho. Então, essas coisas que são importantes. Agora, quais são os cursos? Curso não, vocês fazem o quê? São treinamentos, workshops? Em que eles são capacitados? Bom, nosso projeto tem como objetivo final a formulação, a possibilidade de um pensamento um pouco mais crítico. Então, nós temos oficinas, nós chamamos de oficinas, né? Essas atividades que discutem, não são nenhuma formação técnica específica. Além dessas oficinas que
dialogam com direitos humanos, educação ambiental, psicologia e algumas formações artísticas, por exemplo, canto coral. Nós temos o coral Iangaré-Coporanga, do maestro Duda. É lá de vocês, nosso. É verdade. Com esses jovens pesquisadores. Repete o nome, eu aprendi a falar, mas depois eu esqueço. Coral Iangaré-Coporanga. Iangaré-Coporanga, isso é um nome indígena? É Tupi. Né? A nossa cidade era ocupada pelos índios e coroados falavam Tupi. Então o Duda, o maestro, ele fez essa pesquisa e para a gente dar visibilidade também a essa parte da nossa história que é muito pouco falada, né? Então nós batizamos o coro de Iangaré-Coporanga. E qual é a tradução? Virtude do canto. Olha, que bonito. Então nós temos algumas atividades artísticas, porque a gente entende que a arte dialoga muito com a juventude. Com certeza, música é a vida deles, né? A maioria deles. E o pensamento está muito ligado à questão afetiva. Né? Nós sentindo diferente determinadas questões, a gente consegue pensá-las de outro modo. Então nós temos atividades artísticas ligadas à questão de instrumentos musicais, para cantar e expressar a partir do funk, que o funk conversa com uma determinada juventude, então é importante a gente conversar com letras de funks críticos que falam as mazelas da comunidade, né? Então nós temos o canto coral, o funk, o cinema. Nós temos um filme realizado pelo nosso núcleo de cinema que conta a história da ocupação de Madame Machado, que foi realizado em 2013. Pelo pessoalzinho mesmo? Eles que fazem? Tudo na base do quê? Celular ou eles usam nós temos equipamento? Uma câmerazinha? Celulares. Nós temos um professor da PUC de cinema, que é o organizador desse núcleo. Né? Nós temos também um grupo que discute educação ambiental e práticas agroecológicas. Quer dizer, na verdade, vocês não dão aquela capacitação tradicional, porque vocês não têm como ter uma universidade ou uma escola ali só para dedicada a eles já estão na escola. Vocês despertam a vontade deles irem adiante, de aprender mais. Nós entendemos que hoje tem muitos cursos que ajudam a inserção desses jovens no mercado de trabalho. Nós queremos contribuir para que eles, inseridos no mercado, eles consigam pensar de outro modo sobre a própria vida, sobre a sociedade. E aí o que vocês fazem é uma mudança social. Vocês tentam mudar socialmente, porque são áreas difíceis, muitas vezes com violência, abusos infantis. Isso a gente tem aí na High Society também, vira e mexe, a gente sabe, mas ali se concentra às vezes num espaço e ajudá-los a enxergar isso e como lutar contra isso, né? Isso é muito importante. A gente tem tentado contribuir para que eles pensem realmente sobre a própria vida e sobre a própria realidade. Desse modo, isso acaba irradiando para uma transformação deles e da sociedade. Não adianta você dar uma boa universidade e a pessoa por dentro, na sua vida, não saber se posicionar, porque de qualquer jeito ela vai usar aquilo. Claro, vai ser às vezes um bom profissional, mas não vai espalhar aquilo para o seu entorno, né? O que é importante. O que a gente sempre se pergunta, né? Nós que somos letrados, né? A que nosso saber está contribuindo? Né? Verdade. Se contribui só para a gente não tem muito sentido, né? Ainda mais num país como o Brasil, com tanta carência, com tanta dificuldade. O pessoal, eu faço a minha parte, vivendo, ganhando o meu dinheiro. Mas e daí? Isso não é fazer sua parte, né? Nós não somos seres isolados, não temos como... Nós dependemos da sociedade, dependemos uns dos outros, não tem como viver assim. Nós que pudemos fazer uma faculdade, temos nossos diplomas, nós temos uma responsabilidade social. Né? O nosso saber tem que ser revertido para a sociedade. É isso que a gente entende, é para isso que a gente trabalha. Tá, mas porque a vida é tão curta e a gente não leva nada mesmo, né? Nada, fica tudo aí. Pelo menos um espírito mais elevado a gente leva quando for, né? Isso é uma grande erro. Pelo menos eu acredito nisso. Quem é ateu, com certeza, morreu, acabou, ótimo para a visão dele. Mas esse tipo de leveza que a gente vai pela vida sabendo que está fazendo a coisa certa e para ajudar os outros é muito importante, né? Não tem preço. Não tem não. E isso a gente leva, com certeza, que um espírito muito melhor a gente vai ter, né? Hoje querem colocar preço em tudo. Isso não conseguem colocar. Esse não conseguem botar. E quantos jovens vocês já ajudaram nesse tempo? Foram nesse ano de 2014, entre 2014 e 2015, foram 240 jovens nessas comunidades e vamos chegar até meados de 2016 a 360.
Essa é a nossa meta. Você falou que vocês têm psicólogos, assistentes sociais, educadores de várias especialidades, né? Historiadores, educadores do campo, né? Pessoas ligadas às artes. Assistentes sociais. Uma coisa que me preocupa muito, por exemplo, você às vezes dá uma capacitação para um jovem, faz ele estar socialmente mais participativo, mas o lado da educação dele, porque as mães em casa, menino, tira o cotovelo da mesa, não come assim, assado, não come de boca aberta. Esse tipo de coisa eu acho importante para a inserção social. Sim. Porque às vezes você educa a pessoa formalmente, mas quando ela chega no convívio social com as outras pessoas, tem que cortar a unha, tem que saber, tem que estar com a aparência, como se fosse dar um treinamento para como se ele fosse fazer uma entrevista de trabalho. Vocês têm esse tipo de preocupação também? Porque às vezes você rotula a pessoa por uma coisa dessas, sabia? Né? Infelizmente, nós precisamos estar, de algum modo, pensando como nós vamos contribuir para a transformação da sociedade. Na verdade, sem ofender, porque eu não estou falando para ofender, eu estou falando por preocupação de já ter visto pessoas que têm determinadas deficiências na educação, na vida, na social. Estou dizendo ser um príncipe, um lorde, não, mas são aquelas coisas do convívio social que você tem que ter, que demonstra respeito pelo outro, e o outro vai te respeitar também. Sim, infelizmente a gente vive numa sociedade muito desigual e que muitas das vezes nós somos respeitados pela nossa aparência. Verdade, é inevitável. Né? E nós trabalhamos isso com os jovens para que eles pensem na sociedade e para que, de algum modo, se eles quiserem transformá-la, contribuir na transformação social, eles precisam passar por aí. Né? Então a gente precisa ser ouvido. Verdade. Então, muitas das vezes, para a gente ser ouvido, a gente tem que estar bem vestido, sim. Né? Não precisa ser nada de, mas a pessoa tá limpa, de banho tomado. Porque vem de áreas sociais que a luta pela sobrevivência se sobrepõe. Até isso. Sim, você tem que ter comida na mesa no dia seguinte, naquele mesmo dia, e você não está preocupado com os frufrus da vida. Exatamente. Mas se ele quer adentrar a sociedade, infelizmente essas são regras que têm que ser observadas. E no Rio de Janeiro isso é um manual de sobrevivência. É verdade. Né? Com relação a esses arrastões que vocês até noticiaram há pouco, né? Que houve aqui na rodovia, na praia. Na praia. Alguns, tinha um grupo de justiceiros em Copacabana, batendo nos jovens que tinham a aparência de jovens pobres. Entendeu? A aparência, esse é que é o problema. E aí um profissional de uma dessas áreas estava ensinando esses jovens a não parecerem favelados. Olha que ponto nós chegamos. É verdade. Né, para que eles não sofressem violência. Infelizmente, e tem que educar também esses supostos justiceiros a aceitar as diferenças, a saber discernir o que está certo, o que é errado, e que eles não podem julgar as pessoas pela aparência, porque às vezes não se dá muito mal. O meu cunhado uma vez contou a história, ele trabalha em banco, que chegou um senhor na agência onde ele trabalhava, muito simples, chinelo de dedo, com camisa, assim, todo meio desarrumado, e só via tirar dinheiro de dentro do bolso, botar em cima do balcão, para depositar. Era um fazendeiro, uma pessoa simples que estava lá na sua labuta no dia a dia e não estava preocupado, mas em outra situação ele provavelmente seria mantido à distância, achava que era uma pessoa da rua, qualquer coisa do gênero. Não, um cara milionário. E isso também não quer dizer que tem educação, mas estou dizendo que você julga pela aparência. Sim, infelizmente. Isso é importante. Nós estamos numa sociedade que cada vez mais o status de cidadão se dá pelo que você pode consumir. E do momento que você vive em sociedade, isso é inevitável. Estava correndo aí nas redes um vídeo de uma moça andando pelada nas ruas de Petrópolis essa semana. Aí ela andando, calmamente. Estava lá na dela, e as pessoas olhando, aí vem um guarda municipal e tenta conduzi-la para algum lugar, para levá-la, botar alguma coisa em volta. Mas é como se você estivesse andando nu. Você, sendo tão diferente socialmente, você não vai ser aceito, vai ser uma coisa complicada. É verdade. E podia estar todo mundo andando nu, mas não é o normal, não é o que as pessoas estão aceitando. Então, infelizmente, senão a pessoa se isola e vive uma outra vida lá, porque tem que ter, a pessoa tem que se enquadrar em algumas coisas. Não estou dizendo que você vai ser um certinho a vida inteira, não. Mas primeiro arruma o seu espaço, depois você faz o que você quer. Exatamente, a gente tem que criar condições de sermos ouvidos. Né? E isso para esses jovens é muito importante. Eles precisam criar condições, eles têm muito para falar. Então eles precisam criar essas condições de serem ouvidos
e depois construírem as suas vidas a partir das suas diferenças. E a gente também tem que aprender, a sociedade tem que aprender a ser tolerante. Estamos aprendendo, né? Aos trancos e barrancos, mas tem muita gente boa, assim como você, como o pessoal lá do Centro de Defesa, que se preocupa com esse tipo de coisa e nos ensina a sermos mais humanos, né? A enxergarmos as diferenças e aceitarmos, né? Sim, acho que não somos nada de especial, não, mas é aquela coisa, a sociedade cria um padrão que é complicado de você vencer, se pelo menos no comecinho você não entrar na dele. E a partir dos diálogos, entender que nós aprendemos com os outros. É verdade. Nós, com a estada com esses jovens, com as atividades que fazemos com eles, talvez aprendamos muito mais com eles do que eles conosco. Isso para nós é fundamental. A gente sai do nosso pedestal, do campo de saber, e a gente está no mesmo lugar. E na verdade a gente não sabe nada. Sabe nada, não. E aí a gente se coloca nesse lugar de aprendiz. Tudo é um grande mistério nessa vida. A gente acha que sabe alguma coisa, mas não sabe nada. A gente está sempre levando na cara. O negócio é aprender com isso, né? E às vezes é tão bom levar na cara para aprender. Né? Às vezes eu olho alguma coisa na televisão e falei, meu Deus, a gente não é nada. A gente... Tem os programas que exploram as mazelas dos outros e tudo, mas ao mesmo tempo você vê uma realidade que eu falei, gente, isso não pode existir, essa pessoa não pode estar passando por isso, não pode estar sofrendo isso, e eu aqui no meu cantinho, com tudo tranquilo, calmo, não sei o quê. Então essas coisas se ensinam, é um soco na boca do estômago, muito bem-vindo, né? É verdade. Rafael, obrigada, viu? Nada, eu que agradeço. Deixa aí o telefone lá do CDDH, o endereço direitinho, para quem precisar de algum tipo de ajuda, possa buscar lá com vocês. Claro, nosso telefone é 2242-2462 e é muito fácil nos localizar pelo Facebook, CDDH Petrópolis, ou então do projeto, que é Projeto Articulação. Muito legal esse trabalho de vocês. Quer dizer, as empresas que quiserem dar uma ajuda, um suporte a vocês também podem procurar vocês. Claro. Tá, 2242-2462, ou então lá nos procurar na nossa sede, que fica na rua Monsenhor Bacelar, número 400. Já subindo, já passou ali a subidinha, né? Já naquela retinha. Na reta, exatamente. Lado direito, de quem sobe. Isso. Então tá, pessoal. Obrigada, Rafael. Eu que agradeço. Vamos fazer um breve intervalo, a gente já volta.